Vocês dizem de fato que, por enquanto, a hegemonia ou a dominação nesses diferentes correntes é do triunvirato Ben-Gvir, Smotrich e Netanyahu. Qual é exatamente a relação deles com aqueles que gostariam talvez de criar outros focos de povoamento? Então, se fala de fato do Reino de Gaza, fala-se também da Argentina. Sim, com Milei. Então, Milei é muito. Ele é bem ligado ao Netanyahu. Ele recebeu um prêmio, cujo nome me escapa, aliás. Um prêmio, aliás, de US$ 1 milhão que ele doou para combater o antissemitismo, etc. Enfim, aquele tipo de coisa clássica. Mas, de fato, também existem projetos de implantação no Sul. Na América do Sul, há projetos discretos, que, aliás, não são novos. Sim, sim, sim. Remontam a muitos anos, mas isso viria a se somar, seria. Tem um lado. Enfim, tem um certo mistério nisso, porque entram aí, claro, interesses espirituais e também materiais. Talvez alguns se digam que isso pode acabar mal, acabar muito mal, e que é preciso encontrar um bote salva-vidas para poder escapar de acontecimentos dolorosos. E, na verdade, vivemos uma época em que tudo pode descambar a qualquer momento. E, de fato, é. Bom, pode descambar. E, infelizmente, certas facções querem que descambe. Porque nesses meios apocalíptico-messiânicos, é preciso o caos. Então é isso. É isso. E o caos passa por o que eles chamam de convulsões messiânicas. É a expressão sabataísta. Sabataísta, para apressar a vinda do Messias, é isso? E aí cai lenha na fogueira. Crash financeiro, guerra, eucídio, fome. Isso é desejado, quase esperado por alguns. Veja, há grupos que rejeitam isso com fúria, em contraste com os que desejam, os aceleracionistas. Pois é, e é interessante ver, no caso das luzes sombrias obscuras de Curtis Yarvin, cujo pai é judeu e a mãe protestante. Essa ideia que encontramos também em Nick Land, penso nele também. No fundo, o aceleracionismo, ou seja, bom, temos tudo isso, mas na verdade é uma mentalidade anticristã. Ninguém pode fazer o mal em nome de um bem. É moralmente errado. E eles, em grosso modo, jogam óleo na fogueira para criar um braseiro. E esse aceleracionismo vem diretamente desses meios sabataico-franquistas que falavam do princípio da redenção pelo pecado, ou do santo pecado. Ou seja, quanto maior o mal, mais se faz chegar, mais se apressa a vinda do Mashiach. É essa a concepção. E nessa história, isso vai muito longe. Vi a criação do Estado de Israel em 1948 como um gesto sacrificial duradouro. O que quero dizer? Então, de fato, em certas facções, entre sabateus e franquistas, existe essa vontade de destruir uma parte do povo judeu. Por que então? Temos a prova no documento. Para informação, ele está no anexo 1 do meu livro Archives do Mondialisme. É uma equipe de universitários judeus americanos que, em 1982, sob a direção de Ben Zion Watchholder. Ele morreu em 2011, mas na época eles tinham encontrado um documento extraordinário. O documento redigido em hebraico de Jacques Frank, portanto, messiânico 10726107091, em teoria do caos, e assim por diante. Um perverso atroz. Sim. Quando ele e os camaradas dele, os discípulos, sim, de modo falso, convertidos ao cristianismo, ao catolicismo, na véspera do batismo, foram para o fundo de uma grande floresta. Levaram uma cruz, fincaram a cruz. Eram centenas. Ficaram todos pelados e fizeram uma orgia em volta da cruz. Ah, parabéns. E no dia seguinte iam se batizar com uma contrição perfeita. No fim, eram os pervertidos. E por que o documento é crucial? Porque essa equipe de universitários era dirigida por judeus americanos. O universitário judeu americano, liderado por Benjamin Verholter, encontrou o original escrito de próprio punho por Jacob Frank, onde há 4 pontos. Então, coloquei o documento em hebraico, coloquei a versão em inglês, depois a tradução francesa, que afirma que devemos destruir o judeu porque ele está nas mentes distorcidas e perversas dessas pessoas. Sim,
Sacrificar branco, negro, árabe, entre aspas, é muito bem. Mas como o povo judeu é o povo eleito, eles dizem que essa será a oferenda sacrificial mais delicada, o prato mais refinado para Javé, para dizer que o grande Israel merece bem, a glória de Israel. Mas sacrificamos uma parte do nosso próprio corpo, da nossa própria essência, que supostamente vai levar a esse ideal distorcido do nosso sucesso. Está escrito. É um documento redigido em 1767 e 1768. E para mim, a criação do Estado de Israel em 1948 foi um investimento sacrificial a longo prazo. E sempre achei que, no sentido em que ele entendia que esse povo seria sacrificado, de um jeito ou de outro. É isso. Vamos concentrá-los em um território bem definido. Um território bíblico de Israel. Tá bom. Para daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos. Não importa quando. Fazer um massacre. Matar uma parte. E isso é diabólico. Obviamente, profundamente diabólico. No fundo, a coisa toda é satânica. É a versão atualizada do Deus Baal. É um sacrifício humano, mas às vezes a gente suspeita que o Macron queira fazer o mesmo com os franceses. Ah, que- claro. Para a construção da Europa, que é outra forma de edifício do tipo Templo de Jerusalém. Sim, porque essa Europa ainda precisa caber numa governança mundial. Mas com os valores do Talmud, segundo a senhora von der Leyen. É preciso lembrar de tirar proveito disso. Eu entendo um pouco do assunto. Foi o tema da minha tese, a visão da Alemanha sobre a Europa, da Idade Média à União Europeia. É importante saber que os textos-chave da construção europeia são alemães: cooperação transfronteiriça, regionalização, etc. E que a decisão de instaurar uma Europa com estrutura federal foi tomada em 1987 entre o governo, na época Kohl, e os dirigentes dos diferentes Länder. E depois? Bem, é preciso pôr o projeto em prática. Mas, na verdade, é aí que estamos. Eles tentam concluir, tirar partido da crise, das múltiplas crises, do medo também, agitar o povo antes de se servir dele, como dizia Talleyrand, e assim criar as condições que justifiquem medidas supranacionais em nome da segurança, da luta contra o terrorismo, de mais prosperidade, de combater o desemprego de forma mais dinâmica, enfim, todo o blá blá habitual. Mas cola sempre, porque os franceses continuam sem conseguir, enfim, não há essa massa crítica entre os franceses para dizer: pronto, agora chega de estragos, vamos mexer-nos. Pois é, e continua tudo bloqueado. Então é isso. Existe essa ideia de reservar aos judeus um lugar específico no Médio Oriente para melhor os sacrificar, o que permitiria o todo ou uma parte. E isso é demente, mas tendo em conta que eu tenho essa documento, o original mesmo dessa equipe universitária judaico-americana, um texto realmente oficial. Pode ter certeza. É um documento. Então, só para avisar, tem a tradução e a explicação dessa equipe universitária em inglês. Na página ao lado, a versão em francês e, no fim, o original em hebraico. E, de fato, é isso que permitiria a certas facções chegar a esse caos sublime, permitindo alcançar o Graal com o templo, o Monte Moria. É sempre preciso lembrar uma coisa. Quando lemos os escritos desses dirigentes, principalmente os textos e livros publicados dentro do Instituto do Templo que eu li, vou contar o que eles dizem. Não quer dizer que estejam certos. Só repito as palavras deles. Eles dizem que vem do Monte Morial, onde fica a Mesquita Al-Aqsa, que deve ser destruída. Quem pode ter um míssil iraniano que caia lá? Azar o deles. Ou então eles também cavam túneis debaixo das fundações. Outro azar. Pronto. No fim das contas, pode haver 1000 combinações, porque a meta é destruir essa Mesquita Al-Aqsa para erguer o terceiro templo. Mas é bom lembrar que, ali também, para entender esse messianismo judaico de todo modo, entre Netanyahu e seus capangas, Ben-Vish e Maastricht. Quando lemos as declarações desses partidários do Instituto do Templo e do Templo Reconstruído, o terceiro, dizem que a terra. Então eu lembro que eles dizem: a terra que serviu para formar o homem Adão veio do Monte Moriá, que todos os sacrifícios que foram feitos por Adão, e depois, como dizer,
Os descendentes, todos os descendentes vinham de lá. Isso acontecia no Monte Mauriac, fosse Noé ou qualquer um deles. Ah, sim, então tem. Uma vez na Bíblia, fala-se de Abraão, do filho dele, Isaac, que deve ser sacrificado. Sacrificado também sobre uma montanha. Pois é o Monte Moriá. É o único caso em que na Bíblia ele é citado pelo nome. Mas além disso, quando. Como é que ele se chama? Jacó? Quando ele adormeceu, sabe? A famosa escada de Jacó. Aquilo foi ali na região do Monte Moriá. Então é o centro espiritual e político onde tudo se concentra. E há um ponto que também é preciso entender, que é a briga entre, como dizer, Jacó e Isaac. Aqui também, vou retomar a história de Jacó. Então Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. Não podiam, enfim. Sara não conseguia ter filhos e ela vai pedir. Enfim, é preciso voltar às condições morais da época, a serva Agar. E com Abraão, eles têm um filho, Isaque. E alguns anos depois, milagre, Sara fica grávida, Jacó. E segundo o que dizem os representantes de... Não é Isaque, é Esaú. Esaú. O conflito é entre Esaú e Jacó. Sim, desculpa, isso é depois. Isaque é, pronto, filho de Jacó. É o filho de Jacó. Peço desculpa, obrigado por corrigir, Nicolas. E nessa história, o Isaque nasceu então de uma forma natural, de uma mãe Agar jovem, com boa saúde. E Isaque é considerado o pai dos muçulmanos. E então os judeus dizem que Ismael é o pai dos muçulmanos. Sim, eu disse Ismael, não Isaque. Ismael é o filho da criada, e Isaque é o filho de Sara. Isso está certo? Ismael é tido como pai dos muçulmanos, nascido de forma natural, de uma mãe, Agar, em plena saúde, enquanto o outro, o irmão Esaú, esse aí, nasceu de uma forma milagrosa. É isso. Pai dos judeus? Então, para essas elites judaicas, disse que nós, descendentes, temos uma prioridade, já que nascemos como descendentes de Esaú de maneira milagrosa, enquanto os outros são descendentes de de Ismael, mas de uma forma puramente, digamos, natural. Então nós temos, da parte de Deus, um privilégio que os muçulmanos não têm. Portanto, há uma superioridade dos descendentes de Esaú em relação a Ismael, que condiciona a política desses dirigentes, Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir e companhia. Também é isso que se deve entender. Então, só para lembrar, resumindo, quanto à descendência, é assim. Vocês têm Sara e Abraão, que têm dois filhos. O primeiro, de fato, com a criada, que é a serva Ismael. Pronto. E Isaac, o filho legítimo, por assim dizer, de quem nós descendemos. E depois, Isaac vai ter, ele mesmo, dois filhos. E será preciso escolher entre Esaú e Jacó. E é aí que entra a mãe, que engana. Sim, nessa altura ele já está muito velho, Isaac. E ele vai dar a sua bênção a Esaú, e então o confronto que vai acontecer. Pronto, é entre os dois, Esaú e Jacó. E eles são gêmeos, porque um, digamos, vem no calcanhar do outro. Exato. E, simbolicamente, a bênção é dada, cruzando os braços em forma de cruz. Sordão. Pois é, ele pôs a mão. Sim, e na verdade a mão direita é a prioritária, e os braços se cruzavam. Certo. Então já temos aí a cruz. Ah, muito bem. Sim, é uma. Eu não conhecia essa interpretação. Sim, mas de qualquer forma, vocês têm esse conflito permanente entre os judeus, de toda maneira. Com disputas, com a escatologia, com os referenciais, os textos bíblicos, baseado na Bíblia, mas entendido de outro jeito, porque entre os cristãos, diz-se que Cristo leva a lei mosaica ao seu cumprimento. E então, pronto, está resolvido. Enquanto que as elites judaicas, os judeus, consideram que esse tal Jesus historicamente existiu, mas é um falso Messias, que não há nada a esperar dele e que o verdadeiro Messias ainda virá para garantir a glória de Israel. Mas então, como é que se articula, por assim dizer, o grande Israel, o terceiro templo, com, por exemplo, um renascimento de um reino casar no seio dos Lubavitch, por exemplo, ou entre os Lubavitch, onde também há clãs, aos que defendem o reino bíblico de Israel e outros. Enfim, no fundo, são lutas internas. E aí, quem é que vai ganhar? Eu seria incapaz de dizer.
Enfim, são lutas internas. E como é que eles conseguem ligar o território deles em Israel a eventuais outros focos de povoamento? Bem, eles consideram que o foco dinâmico vem dessa zona, porque é verdade que se encontraram na Crimeia vestígios, mais do que vestígios, menorais, portanto do século V ou IV, já não me lembro bem, na Crimeia. Ah, mesmo assim. Pois é. E então, segundo eles, disse que os judeus chegaram à Crimeia e seguiram avançando, entre outros rumos, para um território que mais tarde se chamaria Casária. Mas os casares, em contato com esses judeus errantes após a destruição do Segundo Templo, na época, pronto, esses casares, em contato com esses judeus vindos da Crimeia, optaram por esse judaísmo talmúdico aí, que já não tem nada a ver com o mosaísmo. Sim, o Talmud é entre o ano 100 e 500. E lembro sempre, oficial, no Talmud, Cristo é castigado em excrementos ferventes, sempre. E entre eles, não houve Vaticano II. Não, mas é uma religião. De fato, é algo posterior ao cristianismo, quando a gente entende isso e a fuga. É isso. O Talmud não é em nada o irmão mais velho do cristianismo, ao contrário do que esses católicos imbecis vivem dizendo por aí. Qual é mesmo o termo? Não se deve falar em judaico-cristão. Isso não faz sentido. O mosaísmo foi levado à perfeição por Cristo. Pronto. E o novo judaísmo é o do Talmud. Ele foi construído em oposição, entre os anos 100 e 500. E é preciso dizer sempre, em oposição ao cristianismo, não ao Islã. Porque entre 100 e 500, o Islã nem existia. Então, para entender esse novo judaísmo, tem que enxergar esse novo judaísmo contra o cristianismo, né? A divindade de Cristo, a Trindade. É exatamente isso que eles atacam. É bem isso. Isso, aliás, na minha visão, explica também o tratamento particular que hoje é imposto aos cristãos na terra de Israel. Sim. Bom, é preciso ver isso numa perspectiva de longo prazo. Já falei disso num programa com o Mike. No Império Otomano, em 1914, havia por volta de Império Otomano, Turquia, Síria, parte do norte da Arábia Saudita, Iraque, Líbano, Palestina. Pois é. E ali, pouco antes da Primeira Guerra, uns 30% da população era cristã. Isso é algo que não dá para esquecer sobre o Império Otomano. E em 2026, os cristãos do Iraque são 0,10 e qualquer coisa, na Síria 0, e resta um foco que derrete como neve ao sol no Líbano. Bem, simplesmente, os cristãos do antigo Império Otomano ou foram forçados a sair, especialmente após eventos como a criação do Estado de Israel. Israel acabou o serviço. É isso. Ou ir embora, ou se converter, ou simplesmente ser morto. É assim que eu digo sempre. Claro, os muçulmanos desses países, Síria, Iraque, enfim, sofreram horrores aos milhões. Isso nunca pode ser esquecido. Mas ainda existe uma grande comunidade muçulmana. A comunidade cristã árabe, essa está praticamente destruída. É isso, porque quando a gente lê, falávamos disso há pouco, destruída por quem? Pois, na verdade, por. Então acrescento, antes de responder a sua pergunta, quando lemos os diários completos de Herzl, está lá claramente dito e escrito por ele. Para ele e para os seus camaradas sionistas, só existe um inimigo, o cristianismo. É preciso desmontar o Santo Sepulcro pedra por pedra em Meca. Entre outras coisas, ele diz ao embaixador americano, judeu-americano, Oscar Strauss: nós só temos um adversário. É Roma. Roma é o irmão rico que odeia o irmão pobre. E lembrem das falas, há poucos meses, daquele repórter com o Netanyahu, perguntando o que ele andava lendo. E ele cita um autor. E no fundo é uma briga entre Roma e Jerusalém. Netanyahu diz: primeiro Roma vence, mas depois vencemos nós. É a mesma linha de pensamento de Herzl. Então, voltando à sua pergunta, a questão é: o que é que exterminou? Quem é responsável pela falta de cristãos no Oriente Médio? Vieram esses movimentos. Como dizer, esses movimentos islamistas discretamente apoiados pela parte ocidental. Israel, Estados Unidos, etc., para semear o caos e criar tensões em que as pessoas se matam entre si. Então, tensões, guerra, enfim, o Estado laico de Saddam Hussein. Nunca falei que ele era ótimo, mas os cristãos do Iraque podiam.
viver de forma correta, entre aspas, mas podiam viver corretamente. Hoje, isso já não existe. A Síria é a mesma coisa. Então, a quem aproveita o desaparecimento do cristianismo nos países árabes, a quem interessa essa evolução? Ele é contra, não é, como alguns acham, algo que venha do Islã. Isso viria de outro lado. Eu diria que o Islã, os meios muçulmanos ou islamistas, foram as ferramentas usadas para fazer isso. Pois é, mas por trás de fato estão esses meios americano-israelenses. Sim, porque não esqueçam. Há uma coisa que é sempre preciso deixar clara no pensamento desses meios messiânicos apocalípticos. Existe o que se chama de kilipot, a kilipa, as kilipot. Literalmente, é a vagem, a casca. Mas na verdade é a impureza. A impureza e tudo o que está ligado ao catolicismo, seja a igreja ou os estados que se inspiram do catolicismo. E eles dizem em resumo que quando todas as kelipo, ou seja, os cristãos, as estruturas católicas tiverem desaparecido, o mundo terá sido desinfetado e então nosso Matia poderá vir. Portanto, enquanto houver cristãos, são impurezas e precisam desaparecer. E o Vaticano II, o objetivo do Vaticano II é transformar a igreja num anexo da sinagoga. Então, pouco a pouco, as características do catolicismo vão sendo, eu diria, trituradas. O fato de, por exemplo, a Santa Virgem com Leão Chetossé já não ser mais mediadora de todas as graças, mas apenas uma mulher de valor, uma boa pessoa, bem, isso pode servir. No quadro de uma religião universal, seja cristã, muçulmana, budista, ela passa a ser a mãe de todos. Só que, de fato, a Santa Virgem no catolicismo é a Imaculada Conceição, mãe de Deus. Claro, não serve para os muçulmanos que veem a Santa Virgem, ou seja, Maria, como mulher muito digna, mas nunca mãe de Deus. Dos judeus, nem vamos falar. Enfim, resumindo então, no fundo, o Vaticano II serve para tirar essas kelipot, essas impurezas que impedem a igreja, ao adaptar-se ao mundo, de ser integrada no quadro do noaísmo. Porque também existe o noaísmo para ela. É esse código moral, digamos, uma religião, entre aspas, que permite montar uma espécie de culto universal para os não-judeus, sempre com certos valores embutidos. Esta máquina há algo contra o homicídio. Mas o alvo principal é a Santíssima Trindade, a divindade de Cristo. E é especificado, entre outros pelos Lubavitch, que se conseguirem impor o seu modelo. Pois bem, qualquer pessoa que se oponha a uma das 7 leis, são 7 ao todo, será condenada à morte por decapitação. E um elemento revelador da forma como pensam, entre uma das 7 leis, é a sétima. Está especificado que não se deve comer a carne de um animal ainda vivo. Pode-se dizer que sim, com razão. Não vamos salvar um bicho e depois pronto, vamos comê-lo. Mais en fait, c'est ce que j'avais lu chez un auteur israélien qui expliquait que, en réalité, la véritable histoire. No cristianismo, há o que se chama transubstanciação, que consiste em dizer que, depois das palavras do padre, a hóstia é realmente. O vinho é de fato a presença de Cristo, mesmo que os sentidos não mostrem isso. E então, para eles, considerar a hóstia como sendo de fato a carne de Cristo é canibalismo. E então, se não se deve comer a carne de um animal vivo, e muito mais ainda a carne humana. A carne humana. Pronto. Então, no fundo, essa é a lei. Parece boa para eu não comer a carne de um mal-vivente. Certo. Mas na verdade é dirigido. Está escrito preto no branco. E aí eles nos conhecem bem melhor do que nós os conhecemos. Claro. Isso sem dúvida. Isso eles sabem bem. Clássico. Exato. Então, talvez, nesta última parte do programa, avaliar as probabilidades da construção desse terceiro templo. Fala-se até em sacrifício de uma novilha vermelha. Na sua opinião, é então que vem esse período de caos. Mas de qualquer forma, hoje, os israelenses, o poder israelense, pelo menos, considera que é essa geração que está chegando que deve passar por isso. Sim, à primeira vista. Então, quando a gente se refere aos escritos das pessoas do Instituto do Templo, Netanyahu é visto como o guerreiro trágico, o Mashiach ben Yosef. Então ele é esse ligado ao Trump. Porque, na verdade, para a vinda do Mashiach, há uma figura, uma pessoa que o prepara, que é o Mashiach ben Yosef. Ou seja, aquele que vai, de maneira quase cristológica, carregar sobre os ombros todos os golpes, todas as ofensas, todas as ameaças, todas as durezas, uma guerra e assim por diante.
E, na verdade, ele é o homem que permite passar o bastão. O testemunho ao Mashiach ben David, o verdadeiro Messias que deve chegar. E que é aquilo que se chama, eles chamam de o Redentor Final. Então, o guerreiro trágico é Netanyahu, em ligação com Trump, que assume, no fim das contas, todas as provações para abrir o caminho, permitindo, após provações, Gog e Magog, Caps 38 e 39, passar para o período que conduz à libertação. E é isso. É assim. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é simplesmente retomar o manual de instruções deles. Tenho que dizer que essas ideias eu não tinha lido em nenhum outro lugar, a não ser nas obras redigidas e publicadas pelo Instituto do Templo. Então, é esse guerreiro trágico. Enfim, é um esquema, mas de todo modo, ele vem antes. Pronto, é o Mashiach ben Yosef que precede a chegada do verdadeiro Mashiach. E é preciso ler as palavras, digamos, de grandes eruditos judeus que dizem que esse Mashiach ben David fará com que todos os judeus do mundo retornem a Israel. Vai viabilizar um novo templo, uma vida mais elevada. E por aí vai. Por aí vai. Então, como? Qual poderia ser, afinal, o papel de um protestante evangélico? Quer dizer, Trump, aí teve uma bela de uma armação, porque eles não estão esperando o mesmo Messias. Primeiro, os cristãos evangélicos e sionistas são os otários da história. É, antes de mais nada, tem que lembrar que o cristianismo evangélico é antigo. Eu posso citar dois casos. O primeiro é a Sociedade dos Judeus de Londres, criada em 1809 por um judeu prussiano chamado Joseph Frey. E foi ele que, entre outras coisas, tornou possível a chegada do primeiro bispo anglicano a Jerusalém. Acho que foi em 1838. Na verdade, esse bispo anglicano era originalmente um judeu convertido ao anglicanismo, chamado Michael Salomon, Alexander. Alexander Salomon, não lembro exatamente. Tem ele. E tem outro também, que é um lord inglês chamado Lord Shaftesbury, que foi apelidado pelo Shlomo Sand de Harrison anglicano. Então, esse Lord Shaftesbury também tinha ligação com a Sociedade Judaica de Londres. Em certo momento, ele chegou a dirigir essa sociedade e fez de tudo para favorecer. Entre outras coisas, a chegada de governadores à Palestina. Então, na verdade, houve todo um trabalho preparatório por parte do mundo anglo-saxão. Tem também os escritos de um membro da família Churchill, um dos antigos da família Churchill, não lembro bem o primeiro nome, mas ele defendia, enfim, apoiava o renascimento do Estado de Israel e o mundo americano. Claro, já que lembro da Sociedade dos Judeus de Londres. Foi criada uma filial, ou melhor, uma duplicata, nos anos 1820, nos Estados Unidos, pelo Joseph Frey, e um dos membros do comitê diretor desse Instituto Judaico-Americano. Era um presidente dos Estados Unidos, acho que o sexto, o nome não lembro. Devia ser o sexto presidente dos Estados Unidos no comitê diretor. Então, começo do século XIX, século de Nemours, e isso continuou depois. E entre outras coisas interessantes, tive o privilégio de ler as memórias de Herbert Samuel. Herbert Samuel, que foi o famoso alto comissário da Palestina de 1920 até 1924-25, que era judeu. E era um judeu ortodoxo. E, sobretudo, ao ler sobre a juventude dele, vemos que a mãe pendurara sobre a cama o retrato de Disraeli. Então já se vêem aí laços muito fortes. Pois bem, Herbert Samuel queria a reconstrução do terceiro templo. Sabemos disso por Chaim Weizmann, que contou essa história. E até aqui estávamos a falar dos cristãos evangélicos. Mas é preciso falar também do chamado sionismo religioso. Quem deu início a esse movimento na Palestina sob mandato britânico, porque ainda era mandato britânico, foi o rabino Isaac Cook. E como é que ele se chama mesmo? Herbert Samuel escolheu Isaac Cook como representante da comunidade Ashkenazi em Jerusalém, em 1921. E é preciso olhar para a formação dele. É isso que eu conto neste livro, História Política e Mística dos Templos de Jerusalém. É preciso ver a formação desse Isaac Cook. Ele foi formado por um rabino cujo nome vocês vão guardar imediatamente. Porque não fui eu que inventei. É o rabino Epstein. E o rabino Epstein tinha sido formado por quem? Pelo terceiro rabino da dinastia Lubavitch, Schneerson, que morreu em 1866.
Foi ele, esse terceiro rabino da dinastia, que formou o rabino Epstein, que o ordenou, e esse mesmo rabino Epstein formou e ordenou o rabino Isaac Kook, que era ele próprio, pela mãe ou pelo pai, já nem sei, descendente de um ramo Lubavitch. Então é muito interessante ver essas linhagens. E eu sempre digo, para entender a situação atual, é preciso ir às raízes e olhar para as épocas. E nada surge por acaso? Sim, nada surge por acaso. Sim, exatamente. Então, vamos lembrar do seu livro Histoire politique et mystique des temples de Jerusalém, que vai, portanto, do rei David até Benjamin Netanyahu. Haverá algo depois de Benjamin Netanyahu, ou será Netanyahu justamente aquele com quem vai ser tudo ou nada? Então, é isso. O livro só tem na Book Edition. Sim, sim. Há dois tipos de anexos, em preto e branco e em cores. O preço varia, mas é igual. Agora, para mim, nós estamos numa encruzilhada. Tem uma coisa, é que Netanyahu, acho que ele nasceu em 1949 e ele sabe que tem uns 20, 25 anos pela frente. Não, provavelmente nem isso. E por isso eu tendo a acreditar que ele vai fazer o máximo que puder. Vai fazer de tudo para que as coisas aconteçam, para desempenhar o papel de Mashiach ben Joseph como primeiro-ministro. Mas, ao mesmo tempo, a carreira política dele pode acabar muito rápido. Depois, ele pode ficar tentado a acelerar os acontecimentos, a jogar lenha na fogueira. Eu mantenho cautela porque estamos aqui na Terra. Ele pode fazer o melhor possível, mas ainda assim, sempre há imprevistos. Fatores incontroláveis. Aquele grãozinho de areia que trava a máquina. E de qualquer forma, ele pode terminar o destino dele na prisão, ou talvez conhecer um destino ainda mais trágico. É isso. Tudo é possível. Sobretudo nesses meios em que ninguém vai ter piedade. E o Trump, então, faz o papel de auxiliar desse homem que supostamente deve trazer a vinda do Mashiach. Vou lhe dizer uma coisa, Nicolas. Durante anos dentro da dissidência, uma grande simpatia pelo Trump. Sim, bem, é algo que dá para entender. Foi o que muitos de nós sentimos depois da eleição dele, porque achávamos de fato que ele ia mudar um pouco as coisas para nós. Biden, Obama, etc. Bush, e não era o meu caso. Porque, na verdade, do mesmo jeito que para conhecer alguém, tem que saber a origem da pessoa e as bases políticas e filosóficas do país. Isso é o básico. E é importante ver que o Estado americano, na origem, é um projeto judaico-maçônico. E temos a prova. E eu fico feliz de ter encontrado esse documento no meio desses institutos. Uma obra do Instituto do Templo que explica que a missão do Estado americano é favorecer a criação do Estado de Israel e a construção do terceiro templo. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe graças a uma carta do presidente, do primeiro presidente americano, George Washington, maçom. Uma carta de 18 de agosto de 1790, dirigida à sinagoga de Rhode Island, onde ele explica, referindo-se ao profeta Miqueias, capítulo 4, dirigindo-se à semente de Abraão sob sua videira e sob sua figueira, onde ele explica, resumindo, em linhas gerais. O papel, a missão da Jovem República é fazer tudo em função dessa referência ao profeta Miqueias. De criar, portanto, o papel do Estado americano, de criar um Estado de Israel, permitindo depois a construção do templo. E então o fundo do Estado americano, seja democrata ou republicano, é estar ligado a esse meio judaico. Depois, os presidentes americanos são mais ou menos hábeis e eficazes. Isso é outra conversa. Há ainda motivos internos e externos que podem levá-los a travar as coisas. Mas, no fundo, eles nunca voltam atrás. A natureza profunda do Estado americano é seguir por esse caminho, assim como, no fundo, é a natureza do próprio regime republicano. As 5 repúblicas se referindo ao texto fundador, ou melhor, ao texto explicativo de Anarchadis Klotz, obra censurada nas edições modernas. E eu reencontrei os originais. Trechos suprimidos por Klotz que explicam em 1792 o papel da revolução, que é favorecer a imigração. É isso, a palavra. O termo estrangeiro devia nos dar vergonha. Nada de fronteiras entre terra e céu. Acabar com a Igreja Católica. A República Universal vem tomar o lugar dela. O papel dos capitalistas hebreus que controlam tudo. É só a fórmula dele.
é criar um mundo unificado. Chamam isso de uma república universal com diferentes blocos sobre um fundo de tecnoestrutura. Um mundo dividido em 1000 caixinhas departamentais. E, pronto. As eleições vão ser em 2027. Não há nada a esperar de Bardella e do RN, porque isso vem dos princípios de 89. Porque a natureza do regime republicano é favorecer a imigração, é descristianizar, é dissolver o país. Macron, seja lá quem for, é só um agente. Trump é a mesma coisa. Trump e Obama são apenas representantes, mais eficazes ou menos, mais ou menos hábeis, de uma política que se alimenta de um certo terreno. Profundamente anticristão e, portanto, inevitavelmente, Trump só podia agir nesse sentido, sendo alcançado pela história do país, pois é da natureza da coisa. O regime não pode. O regime americano não pode deixar chegar ao topo do Estado americano um homem capaz de desfazer a própria substância do Estado americano, que é um sistema judaico-maçônico. Então é isso. É isso. Pelo menos é bem chave de ouro, mas é muito explícito. Mostra também a aliança tecida entre Netanyahu e Trump, com altos, baixos, traições, e virão outros, com, no fim, um Estado de Israel em risco de ser sacrificado. Os judeus correm o risco de ser sacrificados parcial ou totalmente. Na mente deles, toda torta, voltamos sempre a essa ideia. Para vocês, o sacrifício, repito o que foi dito. É uma loucura, mas no fundo é sempre a imitação do sacrifício do altar da missa. É sempre o macaco de Deus. Perdão, senhor. Que vergonha, fiquei sem isqueiro. A gente adora cutucar fogo. O Google nasceu na CIA. A equipe de geopolítica profunda traz para você o melhor do noticiário mais quente. Mas em troca, a gente quer um gesto seu. Obrigado por esse gesto de amor. Vamos devolvê-lo.